Você está no canal oficial do Cortes do Isso Não é Podcast. Para você poder acompanhar esse episódio completo, tá aqui no link da descrição. Então se inscreva no canal, deixa seu like e um bom vídeo. O pessoal que estuda mais isso ou é mais adepto tem gente que é aficionada, né, na família real britânica. Mas que ela era, na verdade, uma pessoa com um puta bom humor. Sim, isso sim. Que ela até imitava um monte de autoridade. Eu sei, sim. Né, por aí. Então, assim, ela tinha, lógico, vamos dizer, a imponência dela ali como rainha, só que ela era uma pessoa comum. Ela tinha os problemas. O que eu vejo muito do que ela tinha, que eu acho que agora pode vir por terra, é aquele famoso vou pôr panos quentes no que está acontecendo dentro da minha família. Né? A matriarca mesmo, né? Sim, isso, vou pôr panos quentes. Então, assim, hoje eu acho que isso já vai começar a cair por terra. Vai. Né? Então, muita diferente. coisa que rolou, pode ter certeza que foi empurrada pra baixo do tapete por ela ali. Né? Vamos acalmar aqui, acalmar ali. Por exemplo, tem muitas polêmicas envolvendo tanto ela como a princesa Diana e o príncipe agora, Rei Charles. Sim. Se não me engano, é Camila o nome da esposa Sim, é dele? Camila. Camila, que esposa. agora é a rainha consort, é isso que é consort? Sim. Que a própria Elizabeth pediu que ela seria pra ela ser nomeada dessa forma quando ela falecesse. Então, assim, o que aconteceu? Quais foram as rusgas que tiveram entre Princesa Diana e Rainha Elizabeth? Lembrando que a família da Princesa Diana já era uma família que frequentava o castelo. Né? Já era uma família que tava... Uma família de condes. Isso. Sim. E é uma família que tinha até mais, eu acho que... mais condição financeira do que a própria família real britânica. Uma coisa legal que eu lembrei... a Rainha Elizabeth, ela assumiu o trono com 25 anos. E, inclusive, ela nasceu, se eu não me engano, foi no mesmo ano mesmo, que a Marilyn Monroe. Engraçado pensar isso, né? Que se a Marilyn Monroe tivesse viva até hoje, elas teriam a mesma idade. Tem até foto das duas apertando mãos, assim. Então, a Rainha Elizabeth assumiu jovem e tal. Ela deve ter feito as coisas que ela fez, né? Mas, por ser mulher, deve ser menos do que o Charles e tal. Beleza, falando da Princesa Diana, bem interessante essa relação. A Rainha Elizabeth, ela sempre trouxe essa imagem de segurança, de tradição, algo que a Princesa Diana quebrou, né? Primeiro de tudo, a Princesa Diana, ela já vinha de uma família de nobres, de condes, né? E ela conheceu o Príncipe Charles. Se eu não me engano, ele tinha já na casa de quase 30 anos e ela tinha 18. Então acho que a diferença é de 13 anos de idade, né? Só que, o que acontece? O Príncipe Charles, ele já gostava da Camila faz tempo, ele já conhecia... Ele só não casou com ela porque ela não era mais virgem, não foi? Também, e porque a família dela não era tão influente quanto a da Diana. Sim. Entendeu? Então, sim, tem muito dessa questão dela não ser virgem, dela já ter casado, já ter tido 2 filhos, mas também tem a ver que a família da Diana era tinha mais interesse. Inclusive, fugindo um pouco do tópico, mas quem estiver assistindo House of Dragon, vocês não assistem? Não dá tempo. Ainda não. Uma pena. Mas House of Dragon tá tocando exatamente nisso daí que eu tô falando agora, de casamentos mais importante. E aí, o Príncipe Charles escolheu casar com a Princesa Diana. Inicialmente, a Rainha Elizabeth, totalmente favorável. Porém, foi durante a Princesa Diana se tornando realmente princesa e no casamento com o Príncipe Charles que ela mostrou a verdadeira face dela, né? Que era uma pessoa que não levava desaforo para casa. E também era mais pop, era mais moderna. Então, por exemplo, era uma tradição de todas as rainhas, todas as princesas no casamento delas com o príncipe, delas falarem assim, eu sou obediente ao meu marido, mais ou menos dessa forma. E a Princesa Diana se recusou a falar. E a Rainha Elizabeth achou isso algo assim, respeitoso, quebrando todas as tradições, né? E engraçado que desde então, agora as mulheres não precisam mais falar, por causa da Princesa Diana. Outra coisa também, a Princesa Diana, ela foi escolher o anel de noivado dela num catálogo. Só que a Rainha Elizabeth e toda a família real não gostava disso, porque você escolher no catálogo quer dizer que outras pessoas, a não ser a rainha real, a não ser a família real, podem comprar. Porque antes era forjado especialmente pra princesa. Daí a Princesa Diana falou, não precisa de tudo isso não, deixa eu pegar o catálogo aqui e vou comprar esse daqui mesmo. E a Rainha Elizabeth desaprovou totalmente isso.
Então, primeiro já teve essa cisão com as tradições. A Rainha Elizabeth, aquela mulher, como sempre, conservadora e tal, com a postura dela, que apesar de ser uma mulher forte, na cabeça dela, ela achava que, querendo ou não, a mulher tinha um papel inferior ao homem, entendeu? Ela até falava pra princesa Diana, não, você tem que escutar o Charles, ele é seu marido, você tem que fazer o que ele manda. Então, assim, visões de mundo completamente diferentes, mas além disso, tem a questão da popularidade. Porque ela era muito popular. Muito Diana. popular. Muito. E assim, Game of Thrones vocês também não assistiram, né? Assisti. Assistiu? Eu não sei muito série, cara. Pena. Porque dá pra linkar muito com isso que a gente tá vivendo agora. Você lembra... Você assistiu todas as temporadas? Eu acho que eu assisti quase Bom, todas. tem a Cersei. A Cersei, ela era rainha. E tem o filho dela, que é o Joffrey, casou com a Marjorie. O George R. R. Martin, ele escreve muito baseado na história britânica, né? E assim, a Cersei seria equivalente à Rainha Elizabeth e a Marjorie seria equivalente à Princesa Diana. Então, o que acontece? A sua nora, né? Se não me engano é nora, a esposa do seu filho tá começando a ter mais popularidade que você. A rainha regente vai ser mais popular que você. No Game of Thrones é a mesma coisa. A Marjorie vai lá, dá coisa pros pobres e fala assim, não, eu sou a rainha do povo, eu sou a princesa do povo. E na vida real foi a mesma coisa. Tanto é que ela ficou apelidada como princesa do povo, a princesa Diana. Então, assim, ela era muito mais popular, mais ativa. Tinha também toda a questão de, assim, a monarquia britânica, como todas as monarquias, principalmente... Ela era muito mais exposta. Exatamente. Então, assim, tinham problemas, casamento dando errado e tal... Passa o pano, esconde, ninguém precisa saber disso. E ela não era muito adepta do passar pano. Exatamente, as coisas são assim como elas são. Então, meu marido me traiu, ele me traiu, eu não vou ficar escondendo. É claro que, na verdade, assim, não era que ela chegava e falava. Normalmente, ela falava pros repórteres, e os repórteres falavam assim, uma fonte anônima nos informou. Porque se ela falasse ela mesma, aí caía a casa total. Mas sim, enquanto a Rainha Elizabeth sempre procurava ser aquela matriarca, falar assim, escândalos do casamento, não, deixa isso não fala disso daí não, esconde isso daí. A Diana sempre foi mais aberta, então mesmo com todos os problemas dela, ela sofreu de bulimia, ela se automutilava, todos com esses problemas, ela não fingia ser uma pessoa que ela não era, né? Então a Diana era a X9 dos repórteres só que assim na miúda ali. Isso. Porque teve um caso famoso ali que é confirmado que a princesa Diana foi traída, que o Charles traiu ela com a Camila. Aí fontes anônimas dizem, mas foi a própria Diana que, ao ser procurada pelos repórteres, eu não sei se ela foi atrás dos repórteres, mas os repórteres procuraram ela e ela abriu o jogo. Falou, não tenho nada a perder. Isso mesmo e tal, e acabou. Então ela tinha era uma figura completamente diferente. E tem mais do que isso. A partir no começo, como eu disse, a Rainha Elizabeth aprovava o casamento e tal. Depois desse decorrer desses anos, ela falou, Charles, tchau, desiste dela, divorcia dela. E pra Rainha Elizabeth apoiar um divórcio, né? Porque... Ela tava pegando muito. Né? Então, olha como que são as coisas. Então, eles finalmente se divorciaram. E aí, a cereja do bolo, ela vai lá e começa a se relacionar com um muçulmano. E ameaça, né? Mas dizem que ela poderia ter um filho com ele. Inclusive tem gente que acredita que ela estava grávida no dia do acidente, né? Então assim, na visão da Rainha Elizabeth e da coroa britânica, você tinha uma princesa, ela começa a fazer tudo aquilo lá. Aí ela sai da família real para se relacionar com um muçulmano. Assim, por isso que tanta gente sustenta que a Elizabeth, ou toda a monarquia, no serviço secreto britânico, tem envolvimento na morte dela. Você acredita nisso? Cara, eu sou muito cético. Eu acho que é uma possibilidade real. Ainda mais se você analisa tudo ali, porque tem uma carta que foi... que não dá pra descartar essa possibilidade. Não dá pra descartar. Porque por mais que ela fosse divorciada já dele, ela ainda ia, pra sempre ela ia carregar. Sim, tanto é que ela tinha mais paparazzis e mais atenção que o príncipe. Né? Isso, assim, a Rainha Elizabeth não gostava da princesa Diana e nem o príncipe gostava, porque o príncipe, desde sempre, apesar de ele ter essa questão de pauta social, de meio ambiente e tal, ele era muito reservado, ele era uma pessoa mais introvertida, ele não sabia se comunicar direito, né? A princesa Diana não, falava e tal, e também, novamente, ver uma pessoa que ela é a princesa, mas ela é a princesa, mas ela não é do seu sangue, entendeu? Quem é do seu sangue é seu filho, no caso da perspectiva da Rainha Elizabeth. Então ele que tem que ter mais visibilidade. Ele que tem que representar a monarquia britânica, não uma princesa que, apesar de ser filha de lords e tal, ela não tem o sangue real. Ela não tem o sangue real, né? Então teve toda essa decisão, e aí tem gente que acredita que
Porque tem uma carta da princesa Diana que foi verificada falando que ela sentia medo de sofrer um acidente de carro armado pelo Charles. Então, e essa carta foi verificada. Isso é muito forte, né? Tem várias e várias outras... Algumas teorias mais fortes, outras mais fracas, mas tem um embasamento. É que é difícil de você pensar... Também, a monarquia britânica ia arriscar tanto assim, sabe? Porque vai que descobrem. Se descobre, é muito pior do que deixar ela viva. Entendeu? Por isso que eu duvido um pouco.